Bom, pessoal, estamos aqui hoje em mais uma videoconferência que, digamos assim, eu vou chamar essa videoconferência hoje de Bem-vindo aos Estados Unidos da América, né? Tragicômico, né, o que vamos falar hoje. Mas eu não sei se vocês já se perguntaram, né, já se questionaram por que que temos tanta admiração pelos americanos e europeus, né? Por que que os gringos são tão admirados? Hã? Porque são ricos? Porque são brancos? Talvez. Mas o que é um gringo, né? Vocês já repararam que um gringo quer dizer um estrangeiro, alguém que não é do nosso país. Isso inclui africanos, latino-americanos que não sejam do Brasil, norte-americanos também, europeus, asiáticos, né, árabes, etc. Né? Mas engraçado é que na concepção da gente, gringo é americano ou europeu. Se não for, é gringo e não é ao mesmo tempo. Né? São gringos não admirados. Então, pessoal, vocês já se perguntaram por que isso? Eu nunca acho que ninguém nunca se questionou por que temos tanta admiração por estrangeiros e principalmente se for americano e europeu. Na verdade, os Estados Unidos e a Europa eles têm uma ficha criminal internacional muito grande, né? São regiões, né? Acho que os que já praticaram maiores crimes da história mesmo da humanidade, né? Isso começou na Europa, né? Na época de Portugal e Espanha, quando iniciou as colonizações do Novo Mundo e dos outros continentes também. E depois, com o tempo, passou a ser os Estados Unidos, né? E hoje Israel também. Mas é interessante que essas nações, né, apesar dessa longa ficha criminal, né, apesar de terem exterminado tantos milhões e milhões e milhões de pessoas, são admiradas como heróis, né? Você vê a história do Velho Oeste, né? Que passa lá os heróis, né? Pistoleiros e tal, matando os índios, né? Os vilões, os índios. Pessoal, os índios viviam aqui na América. Os brancos que se introduziram na América, que vieram da Europa para a América, principalmente para colonizar a América do Norte, eles vieram para assassinar a população local. Eles é que são os criminosos. Eles é que vieram para matar velho, mulher, criança, tudo, exterminar os índios. Eles é que eram os vilões. Mas lá para frente eu vou explicar por que as pessoas têm um pensamento tão distorcido, né? Então, como eu disse, a Europa, né? Estados Unidos, olha, os Estados Unidos nada mais é do que uma extensão da Europa. O que seria uma extensão da Europa? Muito simples. A Europa, o histórico de colonização da Europa a Europa sempre procurou invadir países, né, em busca de matéria-prima, né, de mão de obra escrava, matéria-prima, nas ditas colonizações, né, nas colonizações. Só que a maioria foi colonização de exploração, né, onde não há interesse em introduzir a população
europeia em geral, para não ter que se investir nessas regiões, né? Foram poucos os países colonizados por europeus que a ideia não era escravizar, era realmente habitar o local com europeus, investir e crescer. Como no caso da Austrália, né, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. Os outros países foram colonização de exploração, ou seja, uma minoriazinha de europeus que vinham, se instalava e escravizava o restante da população local, né? Como foi o caso do Brasil e dos outros países. Então, pessoal, a Europa ela já tem esse histórico de colonização, esse histórico de assassinato dos outros povos, né? Foi assim aqui na América, onde exterminaram os índios. Foi assim na África, né? Onde exterminaram grande parte dos africanos para se promover a colonização. Por exemplo, na África, acho que o único país que os europeus habitaram em vez de colonizar para explorar foi a África do Sul. Foi o único. O resto foi tudo para explorar mesmo. Os outros países da África. Na Oceania também, né? A Austrália, Nova Zelândia e tal. Foi colonizado também. Então, é isso que os europeus fazem, né? Eles usam do capital internacional, né? Do poder econômico que eles têm. Hoje não só os europeus, né? Mas, como eu disse, as famílias mais ricas do mundo, a maioria é europeu ou judia ou americana. Então, no passado eram só europeus, a maioria europeus. Então eles fazem isso, eles invadem os outros países, exterminam a população para roubar riquezas, recursos naturais, ouro, né, petróleo, como é o caso do Oriente Médio, estão querendo roubar o petróleo. Para vocês terem uma ideia, em 92, quando o pai de George W. Bush invadiu o Iraque, de Saddam Hussein, é interessante a história do Iraque, né? O Iraque é um país do Oriente Médio que possui a segunda maior reserva de petróleo do mundo. É muito petróleo. Então, o Iraque era aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos armaram o Iraque para lutar contra o Irã, quando em 79 houve uma revolução no Irã. O Irã também era área de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos introduziram uma ditadura pró-ocidente no Irã, que tinha como fantoche o Shah Reza Pahlavi. Mas a população local não se adaptou aos costumes ocidentais e, apesar de toda a brutalidade da ditadura imposta no Irã, o povo se uniu e derrubou essa ditadura, a ditadura pró-Estados Unidos, do Shah Reza Pahlavi. Foi a Revolução Islâmica de 79. Por que islâmica? Porque foi baseada na religião islâmica, né? Foram os mulás e ayatolás e etc. que promoveram essa revolução religiosa. Bom, então os Estados Unidos armaram o Iraque, que faz fronteira com o Irã, né? E o Irã é a terceira maior reserva de petróleo do mundo. O Oriente Médio representa, acho que 40% de todo o petróleo explorado no mundo todo, né? Exportado no mundo todo. Está no Oriente Médio, só ali no Oriente Médio. Né? Seria Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, países do Golfo Pérsico. Então, pessoal, o interesse da Europa, mais uma vez, assim como exterminaram os índios para colonizar a América, exterminaram os negros, né? Vimos a situação, hoje
Você vê que o nosso povo tem trauma de escravidão, né? Porque se falou muito nessa escravidão, a escravidão dos negros, onde foram introduzidos da África aqui na América para trabalhar como escravo, né? Então o que fizeram na América, o que fizeram na África, o que fizeram na Ásia, o que fizeram na Oceania, estão querendo fazer, estão fazendo agora no Oriente Médio. Estão invadindo, matando, colonizando, né? A ideia é roubar o petróleo, a ideia é colonizar a população europeia, colonizar o Oriente Médio. Então, voltando ao assunto, né, da Guerra do Golfo de 92, onde o Iraque era aliado dos Estados Unidos, né? Mas como os americanos eles promovem guerra no mundo todo e sempre se voltam contra seus próprios aliados por interesse, né? Eles armaram o Iraque para lutar contra o Irã. Quando iniciou a guerra, passaram a vender armas também para o Irã, né? A ideia era vender armas, então vendia para o Iraque, vendia para o Irã, porque os americanos vivem disso, de guerras, de mentiras, de saques, né? Então depois que a guerra acabou, 8 anos de guerra, né, entre o Irã e o Iraque, não houve vencedores, né? Saddam Hussein se sentiu enganado porque os Estados Unidos e o Ocidente havia prometido a ele concessões territoriais no Irã, né? O Kuwait era um estado do Iraque. Haviam prometido isso a ele, ao Iraque também, reanexar o Kuwait. E tudo isso foi frustrado. O Saddam Hussein se viu frustrado porque foi induzido a uma guerra pelo Ocidente, não teve o apoio que queria, endividou o país, né? Sufocou a economia do país, não teve as promessas que lhes haviam feito, né, de territórios. E o Iraque se viu endividado, sem ter vencido a guerra, sem nada do que foi prometido. Então se voltou contra o Ocidente. E o Ocidente, para variar, como sempre, os Estados Unidos depende da guerra. A indústria americana, sem a guerra, ela acaba. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm bases militares praticamente no mundo inteiro, né? Soldados e bases no mundo todo. Para quê? Para fomentar a guerra, porque eles precisam dessa guerra, precisam para vender armas, precisam para pagar os soldados, para esses soldados manterem a economia do país. Se os americanos acabarem com a guerra, a América afunda. Eles vão viver de quê? Qual é a renda dos americanos? As multinacionais? Isso não gera emprego dentro do próprio país deles. Gera emprego para fora, que eles exploram mão de obra escrava. Então eles precisam da guerra. A América precisa da guerra. Então, como um país que tem um longo histórico de assassinatos, de colonizações, de genocídio, de roubos, de saques, pode-se dizer amante da democracia, defensor da democracia. Pode-se dizer defensor dos direitos humanos. Pode-se dizer um exemplo para o mundo. Então por que as pessoas acreditam nisso? Acreditam que a América se envolve em guerra para libertar o mundo da tirania? Na verdade, eles promovem essas tiranias para que depois tenham que fazer guerra contra elas mesmas. Entendeu? É assim que funciona nos Estados Unidos, né? Mas as pessoas não enxergam isso por uma questão muito simples. Nós perdemos o hábito da leitura. Se o ser humano, se os povos ocidentais voltassem a ter o hábito da leitura e lêssemos pelo menos um livro que seja por semana, em vez de ficar ligado 24 horas na televisão, com toda certeza o mundo seria muito mais esclarecido, seria muito mais difícil de se enganar, e as pessoas resistiriam mais às guerras, né? Não deixariam as guerras acontecer, porque saberiam qual é o motivo real das guerras, né? Mas é isso, o que acontece é isso, os americanos têm uma indústria, não é só a indústria de armamentos, a indústria da propaganda nos Estados Unidos é muito forte,
né, a indústria hollywoodiana, né, de filmes, né, a indústria judaica, né, que controlam a mídia não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Os filmes que nós gostamos são americanos porque eles colocam esses filmes 24 horas para a gente assistir. Você vê que ou a gente assiste novela ou assiste filme americano. Raramente tem um filme nacional para a gente assistir. E as novelas já são feitas de modo a assimilarmos a cultura americana. Por quê? Porque no mundo todo, no mundo ocidental todo, existem emissoras de televisão como a Rede Globo, que nada mais é do que fantoche da indústria cinematográfica americana, certo? Esses apresentadores, repórteres famosos moram nos Estados Unidos, não moram aqui. Os interesses da mídia brasileira não é interesse nacional, é interesse estrangeiro. Por que eles elogiam tanto os estrangeiros, né? A família real na Inglaterra, absurdo isso. A cultura americana, né? Eles sempre vão para a guerra para defender o mundo dos tiranos. Absurdo isso. Mas a mídia empurra isso para a gente o tempo todo. Empurra. E as pessoas que não têm o hábito da leitura, porque a própria mídia induziu as pessoas a abandonarem a leitura, acreditam nisso. Acreditam em tudo que é empurrado para elas, né? Então, pessoal, os Estados Unidos hoje, eu digo que é o principal responsável por todo o clima de insegurança que vive no mundo, com toda a dor e sofrimento que existe no mundo, com todas essas guerras que acontecem no mundo, né? E o pior é que não há perspectiva de que isso vá parar tão cedo. Por quê? Porque somos induzidos a apoiar. Não só o apoio moral e psicológico, né, que nós damos assimilando essa cultura, né, fomos colonizados culturalmente, né, como também se eles precisarem, nós acabaremos indo para a guerra para defender os interesses deles. Entendeu? Então, é isso que precisa mudar, né? As pessoas precisam olhar hoje o Jornal Nacional, por exemplo. Eu fico olhando aqui, né, esses comentaristas, né, mega comentaristas, né, como Arnaldo Jabor, né, etc., Boris Casoy. Eles são uns vermes, eles não falam coisa com coisa. Eles pegam um roteiro já escrito, onde o chefe que manda neles fala, ó, você vai ter que falar isso aqui, ó, o que já está escrito. Eles só fazem ler e falar. Ou pelo menos é dito, olha, o interesse que nós queremos é esse aqui, é tal, você vai ter que defender esse interesse aqui. Ninguém quer saber da verdade, a verdade não importa a ninguém. Então é assim que funciona a mídia, é assim que funciona o jornal. Olha, eu quando ligo a televisão, que eu olho o jornal, eles estão falando uma coisa aqui, eu estou assimilando outra, né? Eles não me enganam, né? Eu sei os interesses que estão em jogo, sei porque eles estão mentindo, eu sei que estão mentindo, né? Mas pessoas para enxergar isso é uma minoria. Você vê, eu precisei estudar mais de 20 anos, história geral, política externa e internacional, para perceber essas coisas, entendeu? Então, pessoal, eu peço para que vocês tomem cuidado com a mídia, né? E parem de puxar saco de estrangeiro. Estrangeiros são um bando de bosta, um bando de merda, eles são assassinos, ladrões. Eles não têm nada de bom para nos oferecer. Por que puxar tanto saco desse povo? Né? Deveríamos ter aversão a estrangeiro, como eles lá têm. Na Europa e nos Estados Unidos, eles não gostam de ninguém lá. Ninguém de fora lá. E nós aqui não, nós damos mais valor a quem vem de fora do que o nosso próprio povo. Nós rejeitamos nosso semelhante, mas valorizamos quem vem de fora. Isso é um absurdo, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Vamos mudar nossos conceitos, nós somos muito mais do que isso, né? Merecemos mais do que isso. Bom, pessoal, então até a próxima videoconferência, porque a ideia era dar uma noção do que são os Estados Unidos da América. Não é nada disso que nós pensamos, que vocês pensam. Não é nada disso, eles são assassinos, eles são ladrões, saqueadores, mentirosos. Só são isso, mais nada. Só fazem guerra no mundo todo. Eles querem vender armas. Se não vender armas, eles falem. Eles vão falir, já estão falindo, né? Bom, então até a próxima videoconferência.